Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui fazendo mais um vídeo e eu vim aqui para a cozinha que eu estava me sentindo sozinho. Tô com a Glaucia aqui do meu lado, ela tá lavando aqui a louça e a gente está querendo dar sequência nos vídeos para abençoar você, abençoar a gente e que o Espírito de Deus nos use para que chegue até você a mensagem com clareza e que o seu entendimento seja aberto, porque tem que estar aberto. Porque uma vez você entendendo a palavra de Deus, você vai tomar um rumo na sua vida. Você vai seguir o que Deus falou com você. E é isso que o Espírito Santo busca. Conseguir entrar na tua mente, conseguir falar contigo e que você dê ouvidos para que você seja abençoado através da palavra de Deus. No nosso canal, um dos inscritos, a Sheila da Silva, ela escreveu assim: obreiro, conta como o Senhor e a dona Glaucia receberam o Espírito Santo. Isso é uma dádiva de Deus, tá, pessoal? E o Espírito Santo não é dado para qualquer um. Lógico, ele é dado para todos. Mas ele não é dado para qualquer um. Ou seja, uma pessoa que anda de qualquer maneira. Nós também não recebemos o Espírito Santo por méritos, mas as nossas obras nos aproximam dele. Você lembra dos 3 reis sábios, né? Que seguiram aquela estrela até eles depararem com o Senhor Jesus. No caminho eles encontraram com Herodes, tiveram algumas barreiras, mas ao seguir aquela estrela, aquelas obras dele fizeram com que eles se deparassem, né? Chegassem até o Senhor Jesus e ali eles deixaram as suas ofertas. Essas obras fazem com que nós também recebamos o Espírito Santo. Quando nós abrimos mão do pecado, quando nós abrimos mão das nossas vontades, de fazer as nossas vontades, nos colocarmos à disposição do Senhor, buscar o Senhor Jesus de noite, de tarde, de dia, né? Em qualquer momento você esteja buscando. Então é uma vida mesmo de busca, né? Com obras. Quer dizer, você volta todo o seu eu para buscar a Deus. Você começa a colocar ele em primeiro lugar. Há uma sede dentro de você, lógico. Você já aceitou o Senhor Jesus, você já determinou dentro de você de servi-lo, você já se batizou nas águas, tem toda uma etapa que mostra para Deus que você quer. Então não só para mim como para a Glaucia, assim como também para você, né? Para todos nós, há essa oportunidade que Deus nos dá, que é o selo dele, né? Quer dizer, quando o Espírito Santo vem e batiza a pessoa, ele sela aquela pessoa, confirmando que ela é dele, né? É a garantia que ele coloca na pessoa que aquela pessoa é dele. E a garantia que ela também vai ser salva. Porque ele vai guiar ela. Por isso que é muito importante você ter o Espírito Santo. E o Senhor Jesus deixou bem claro isso, né? Eu vou antes de falar o que o Senhor Jesus passa pra gente, né? Ele passou no livro de Apóstolos e você vai entender o que ele quis dizer. Eu vou ler algumas passagens que é da vontade de Deus que o Espírito dele seja derramado, não só sobre mim, como com a Glaucia, o que foi muito bom, né? Nós termos essa bênção que nos deu a oportunidade de estar servindo a Ele, mas para todos nós. E eu separei alguns versículos que eu quero que você ouça com atenção, porque com certeza você vai entender a vontade de Deus. Então, pessoal, ele diz assim, ó, essa é a passagem mais conhecida, ela está em Joel, né? No capítulo 2, versículo 28, ele diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É a vontade de Deus, pessoal, que toda a carne receba o espírito dele.
E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, a pessoa vai receber o Espírito Santo, Glaucio, e isso vai ser alcançado também nos filhos, né? Ou seja, derramarei sobre a carne e vossos filhos profetizarão, né? E os vossos velhos terão sonhos, que a família toda vai ser abençoada, a presença de Deus vai chegar em todos eles. Os vossos jovens terão visões, ou seja, uma transformação, uma mudança, uma vida espiritual, eles vão contemplar. Está escrito também aqui, ó, em Isaías: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Alcança toda a linhagem daquela família. Entendeu? Os antepassados, as pessoas todas, quer dizer, vai ser como se fosse uma cascata, né? Alcança a pessoa, alcança os velhos, alcança a posteridade, quer dizer, aquilo reflete dentro de uma família. E aí ele diz também em Ezequiel: nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Aí está em Atos também, 10:45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo também chegavam até os gentios. Tem um problema aqui e a gente já consertou, tá? Vou só melhorar o celular aqui. Então a bênção estava chegando para o Espírito de Deus estava sendo completamente derramado na terra, né? E o que a gente nota é que Deus estava fazendo essas promessas após a vinda do Senhor Jesus, né? Parecia que antes do Senhor Jesus o Espírito não era derramado assim. A porta foi aberta, né, escancarada, com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, né? Que aí o povo todo, a terra toda pôde receber a maior bênção, né? Então, pessoal, o Senhor Jesus deixou também uma passagem aqui, está em Atos. Logo depois da ressurreição dele, ele fala assim, ó: e estando com eles, está em Atos 1:4. E estando com eles os discípulos, tá? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Quer dizer, isso aqui Jesus já está se referindo à promessa do Pai, que é o Espírito dele. Entendeu, pessoal? Então ele estava dizendo o seguinte, ó: ficai em Jerusalém, porque é ali que a coisa vai acontecer. O Espírito vai ser derramado naquele lugar. Então não façam a obra sem primeiro receberem o Espírito de Deus. Então ali Jesus já estava passando para eles como deveria ser. Aí diz assim no 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós serei batizados com o Espírito Santo, que é muito mais importante, muito mais poderoso, né? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, pessoal, Jesus estava dizendo uma coisa e eles estavam preocupados com outra. O Senhor Jesus estava falando sobre o Espírito Santo que ia ser derramado. Jesus estava tocando nesse assunto, ó. Vocês prestem atenção, vocês fiquem em Jerusalém, e não se ausentem de lá até receberem a promessa do Pai, né? A descida do Espírito Santo. E aí eles achavam que isso ia fazer com que eles iam tomar Israel de novo, né? Eles estavam preocupados com aquela opressão, acredito, dos romanos. Aí ele fala: restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Quer dizer, o reino estava entregue na mão dos gentios. Naquele tempo Israel estava escrava do romano. Então eles achavam que isso ia fazer com que o reino seria restaurado.
A preocupação dele era essa, dele ser liberto das mãos dos romanos. E disse-lhe o Senhor Jesus no 7: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso é uma mania muito... Tem uns homens que têm essa mania, né? De querer saber tempo, ser estação, de até adivinhar o ano, né? Que a coisa vai acontecer. O homem tem essa mania, né, Glaucia? É porque até aí na passagem que Jesus fala, vá, né, para Jerusalém, aguarde em Jerusalém. Jesus não disse o tempo, e o ser humano ele quer saber o que vai acontecer, quanto tempo, espera. Fica lá, espera até derramar sobre vós o Espírito Santo. Então, eles estavam num local em Jerusalém onde eles tinham acabado de passar por uma situação em que ele viu Cristo ser crucificado. Então eles ficaram pensando, vou ficar em Jerusalém, onde nós somos perseguidos, né? Ou até mesmo crucificados cristãos. Então quando Jesus fala, vai para Jerusalém, espera, aguarda até a descida do Espírito Santo. Então esse tempo de aguardar para o ser humano é bem... Entra naquele o homem não conflito, quer aguardar, né? Não quer esperar. Quanto tempo eu vou ficar aqui esperando nessa situação? Eles não queriam, quer dizer, o Senhor Jesus já estava alertando porque de repente eles não queriam ficar em Jerusalém, né? E o Senhor Jesus sabia que era impossível eles pregarem o evangelho, eles dar uma continuidade no evangelho a partir daquele momento. Continuar o trabalho dele, né? Sem o Espírito Igual Santo. ele fez, né? Porque ele sabia que a qualquer momento ele ia, né, ir para o céu, ia se transcender aos céus. Então ele precisava que os discípulos tenham o Espírito dele, porque foi até promessa dele, né? Que ele ia deixar o Consolador, ia deixar o Espírito Santo. Então ele sabia que os discípulos precisavam o Espírito Santo para prosseguir a fazer na terra o que ele vinha fazendo até então, que era a promessa do Pai. E aí o homem ali preocupado com o tempo e estação, Jesus tira logo novamente eles ali, esse pensamento deles, para que eles ficassem focados no Espírito Santo. Porque olha só, o Senhor Jesus teve que ter o Espírito Santo. O Filho de Deus teve que ter o Espírito Santo para fazer a obra. Imagina nós que viemos do mundo, muitos de nós não nascemos na igreja, nascemos no pecado, né? Vivemos no pecado e tal. Imagina a gente que é falho. Sem o Espírito Santo a gente não consegue, porque o Espírito Santo, ele é o poder de Deus na nossa vida, né? Ele é o próprio Deus na nossa vida, né? Ou seja, a pessoa fica imbatível, inabalável, invencível. Ela passa por tudo que tiver que passar e vai ficar firme, né? Por causa do Espírito Santo, não ela. É da força, da direção. Então até que a palavra de Deus diz que os frutos do Espírito é a fidelidade, né? Ou seja, a fidelidade. Ser fiel a Deus, quem faz você ser fiel a Deus e permanecer firme é o Espírito Santo. Porque na nossa natureza há infidelidade, né? Então um dos frutos é a fidelidade do Espírito Santo. É ele que coloca na gente. Isso não é uma coisa que... Tá até a cabecinha só da grossa, parece eu descer mais aqui. Pronto, melhorar. Entendeu, pessoal? É ele, tudo... quer dizer, como é que tu vai servir a Deus? Primeiro que você não vê Deus, né? Como é que você vai servir a Deus sem o Espírito dele? O importa é que ele cresça, que nós, né? Que a gente diminua. Se a gente for ver cada fruto, né, do Espírito Santo, a gente vai ver que nenhum ser humano tem esses frutos. Tem a capacidade de gerar esse fruto. Capacidade, né, dele. Quer dizer, é o óleo dele, né? É a essência dele. Assim como uma pessoa, quando tem um espírito imundo no corpo dela, e acontece de ter, até é bíblico isso, tem pessoas que não creem, ainda não consigo entender como não crer, se até na Bíblia diz que tem pessoas que o Senhor Jesus libertou de demônios, né? E aquele demônio, enquanto estava ali, a característica daquele demônio estava na pessoa. Então, se o demônio era mudo e cego, a pessoa é muda também. Se o demônio ele anda encurvado, a vítima dele vai andar encurvada também. Ou seja, a característica de um demônio dentro da pessoa passa para a pessoa. É porque o espírito, assim como o espírito do demônio, como o Espírito Santo, ele precisa de um corpo, né?
e a característica vai para a pessoa. Então a característica, e quando acontece com o Espírito Santo, a característica de Deus se manifesta na pessoa. A pessoa começa a exalar o bom perfume, começa a exalar o que o Senhor Jesus exalava, começa a fazer o que o Senhor Jesus fazia, não ela. E ela se sente feliz com isso. É uma alegria quando ela começa a fazer as coisas, ela se sente bem. A alegria está dentro dela por ela estar fazendo, e ela está vendo que ela está fazendo igualzinho Jesus. Quer dizer, as coisas combinam, né? A essência de Deus com a essência do ser humano. Então a pessoa ali começa com o Espírito Santo a fazer as mesmas obras. Então o Senhor Jesus disse, ó, não se preocupa com o negócio de estação não, porque o que vai acontecer vai ser bem melhor. Eles estavam achando que o que restaurar o reino seria bom. E aí Jesus para e fala assim, ó, nem se preocupa com isso. Como é que ele fala? Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O quê? Ou seja, eles estavam agarrados que Deus ia estabelecer o reino em Israel. Isso era uma promessa, né? Que isso ia acontecer. Eles sabiam que isso ia acontecer, porque eles liam Isaías, liam lá as promessas que a coisa ia acontecer de volta. Então eles estavam na gana ali, na secura, querendo. Aí o Senhor Jesus na hora liberta aquela cabeça, né? E fala, olha, esquece isso. Estabeleceu, aí diz assim no 8, olha o que ele fala, ó. Estabeleceu, mas, olha só, recebereis a virtude do Espírito Santo, que é infinitamente superior à restauração de um reino. As pessoas chegam na igreja achando que se eu mudar meu casamento, mudou minha vida. Se eu prosperar, muda minha vida. Preocupadas com isso. Se eu me curar, muda minha vida. Mas o Senhor Jesus, ele tem uma coisa infinita, uma coisa superior a todos os outros milagres, a outras coisas que você possa imaginar, que às vezes você olha para a sua vida, né, para o seu problema e fala, aquele problema ali, se resolver, pronto, eu mudo, eu sou feliz. Não. O Espírito Santo é uma coisa bem maior, bem melhor. Não tem, assim, palavras para expressar o que o Espírito Santo faz na vida da pessoa, porque não é resolver um problema, não é trazer para ela uma bênção, é ela ser a própria bênção. Ela preencher o vazio dela, ela ter força, ela ter direção, ela ter convicção, ela ter fé. Então o Espírito Santo traz, além dos frutos, né, que você dá de bondade, de benignidade, de fidelidade, de amor, de paciência, de longanimidade, todos os frutos que ele dá, além disso, é um poder soberano, assim, que se você for pensar, você vê que pela sua condição humana você não tem. Esse é o Espírito Santo, é uma coisa sobrenatural. Talvez você esteja aí como estavam os discípulos. Senhor, restaurarás tu nesse tempo a Israel? Senhor, restaurarás tu meu casamento? Senhor, e quando o Senhor vai trazer meu marido de volta? Senhor, quando é que o Senhor vai converter meu filho? Senhor, quando é que o Senhor vai abrir a porta de emprego, vai me prosperar, vai me dar um carro, vai me dar uma casa? Talvez você está perguntando isso, né, para o Senhor Jesus, está preocupada com isso, porque é a promessa dele. Aí você fica, né, abrirei a janela dos céus, derramarei sobre vós bênção sem medida, né, dai ser-vos-á dado, né, aquele que der pelo reino de Deus receberá 100 vezes mais. Aí você fica ali paparicando as migalhas, né, querendo as migalhas. Mas você já pensou o Espírito de Deus entrando em você? Já parou para pensar nisso? Você já notou a infinita grandeza que é isso? Você não ter mais preocupações, né? Você andar sobre as águas, você não ter mais o teu coração pesado, cansado, se sentir sozinho, se sentir fraco. A tua natureza não fala mais, porque quando você está assim é porque você está na sua natureza, né? Mas você ter o poder do Espírito Santo, olha o que o Senhor Jesus disse, mas
Ô Maria, ô João, ô Joaquim, você está preocupado se você vai comprar, se você vai vender, se você vai casar, se você vai descasar, né, com os seus filhos. Olha o que Jesus fala assim, ó: não vos pertence saber os tempos ou as estações, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, vai vir sobre você, e ser-me-eis testemunhas. Quer dizer, vai fazer igualzinho eu fiz, né? Vai falar de mim. Quer dizer, eu vou ser uma testemunha dele. Quer dizer, a pessoa vai ver em mim ele. Olha só que bacana, pessoal. Eu vou brilhar o brilho dele. Eu vou ter a luz dele. Tanto em Jerusalém, que era onde eles moravam, né? Como em toda a Judéia. Ele já começa a expandir. E Samaria já vai expandindo. Olha o que ele fala. Olha até onde ele vai agora, ó. E até os confins da terra. Não tem limite, né? Ou seja, a tua bênção vai ser só na tua casa, na tua família, se você receber. Mas se você receber o Espírito Santo, você vai ser uma bênção até o confim da terra. O que você prefere? O que você escolhe? Agora você usa a sua inteligência. O que seria mais bacana? O que seria mais né, um investimento melhor? Você investir em receber o Espírito Santo ou investir em receber uma bênção? Porque logo que você receber o Espírito Santo, a bênção vai vir. Agora, se você recebe a bênção e não tem o Espírito Santo, você perde a bênção. Porque o que sustenta a bênção é ter a presença de Deus. É o sobrenatural. Então, pessoal, reflita, para pensar, analisa. Se você correr atrás da bênção é mais importante do que ser a própria bênção. Será que... Imagina, pessoal, o Espírito de Deus descendo sobre você. O Espírito de Deus te possuindo totalmente. Revestindo você desde o alto da cabeça à planta dos pés. Você ter o Espírito de Deus junto com você 24 horas. Não vai ser o Pai no céu e você na terra. Vai ser onde você estiver, você vai ser testemunha de Jesus. Ele vai usar a sua boca, vai usar o seu nariz, vai usar os seus olhos, vai usar as suas mãos, vai usar os seus pensamentos, vai usar o seu corpo, vai usar a sua família. Você não vai ser mais seu. A sua satisfação vai ser em servi-lo completamente. E eu acho que não tem outro jeito de servir o Senhor Jesus. Só com o Espírito Santo. Ali é a bênção completa. Né? Ali você serve ele de verdade. Você encontra a felicidade, você preenche o vazio, você ali recebe as dádivas. Né? As lutas, pessoal, nunca vão parar de acontecer e de vir. Até porque o Satanás não vai te olhar com o Espírito Santo, vai parar. Ele sabe que agora você está numa potência. Você agora é uma potência. Aí que ele vai vir com mais veemência. Mas lembre-se, você já está selado, você está blindado, você está com o Espírito Santo. As lutas vão continuar, tá? Não vai sumir não. Mas você vai ter o Senhor dos Exércitos, né? Você vai ter o que Davi tinha, que conseguiu fazer Davi tirar a cabeça do gigante. Quando Davi fala assim, né? Você vem contra mim com armas e... Como é que ele fala? Em nome do Deus de vocês aí, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha o que ele fala. Eu vou para cima de você cheio do Espírito Santo. E não deu outra, pessoal. Ele arrancou a cabeça do Golias. Ele arrancou a cabeça do gigante. Tá bom? Reflita nessa palavra. Creia na promessa. O Espírito Santo será derramado sobre você e sobre sua posteridade, os seus filhos e os vossos velhos, sobre toda a tua família. Todos serão tomados pela presença de Deus, tá bom? Então fica firme, vai buscando, vai se entregando, vai acreditando, vai querendo, com toda a tua força. Coloque toda a tua disposição nisso. E só pare logo após que receber. E fique em Jerusalém, né? Permanece em Jerusalém, não sai da igreja não.
Jerusalém significa a congregação, E né? não pare, né? Porque por mais que a gente receba o Espírito Santo, a gente tem que se manter no fogo. Mas se aí renovando. você vai, olha só, se você estava lutando para receber o Espírito Santo, imagina com o Espírito Santo, você vai voar. E o que eu queria dizer é o seguinte, que em Jerusalém foi no cenáculo que eles estavam reunidos, né? No cenáculo eles receberam, então. O cenáculo representa a igreja. E eu quero te convidar, se você quiser receber o Espírito Santo, na Igreja Catedral Del Cacheiro, eu queria te fazer um convite para você ir lá. Vai lá, onde nós somos da Catedral. Eu queria te convidar que você vá também. Você dê um pulinho lá, busque o Espírito Santo às quartas, aos domingos, tá? Se você precisa de uma libertação, se você está se sentindo pesado, se você está se sentindo triste, vá numa terça-feira, uma sexta-feira, que é o dia da limpeza, é o dia que é tirado esse peso. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então vai numa terça-feira, vai numa sexta-feira, e aí vai numa quarta e no domingo, que é no dia que você vai encontrar, você vai receber o Espírito Santo, tá bom? Porque ele é derramado. Assim como foi derramado com a gente, vai ser derramado lá também em você. E você vai ser transformado numa nova criatura. Ele está lá te esperando, basta você crer. Basta essa pessoa ir lá, né? É simples, pessoal. Você vai em tanto lugar, vai no mercado, vai na farmácia, vai na padaria. Aí quando você vai, né? Aí você já demonstra o que você quer. É uma atitude de fé. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Aqui da cozinha.